Paz e graça, queridos e amados irmãos, nós hoje vamos meditar no tema Deus zomba de nossos inimigos. A Bíblia fala que Deus, ele não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Quem planta vento, colhe tempestades, já diz o livro de Oséias. E Deus, ele zomba dos seus inimigos. Deus zombou de Faraó, Deus zombou de Nabucodonosor, Deus zombou do mal Ramã, Deus zombou de todos os seus inimigos, de Sanaqueribe, dos filhos de Amon, Moabe, das montanhas de Sei, de Tobias, de Sambalate. Deus zombou de todos os seus inimigos. Por quê? Porque com Deus, queridos, sempre há vitória. Você precisa saber que quando o inimigo ele se levanta para cair na sua vida, porque você tem o Senhor dos Exércitos. Você tem Deus dos Exércitos. Vamos lá. Em Salmo 2,4 vai dizer o seguinte: aquele que habita no céu se rirá o Senhor zombará deles. Então disparará na sua ira e no seu furor e os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Ou seja, o que ele está falando aqui é que Deus, literalmente isso que eu falei. Porque Deus, além de rir dos inimigos, Deus zomba deles. Porque não há, gente, ninguém maior do que Deus. Não existe. Não existe ninguém maior do que a força de Deus. Não existe. Deus ele é pleno e absoluto. Agora, claro que Deus dá um tempo para que as pessoas se expressem as suas ações. Deus ele observa o contraditório das pessoas, para que as pessoas ele venham ter a legalidade de agir. Quando Deus mandou Moisés, para Moisés libertar o povo de Israel, Deus deu uma legalidade a Moisés e falou a Moisés: durante esse tempo todo, você vai falar com o povo de Israel. Você vai falar com o Faraó. E tanto o Faraó como o povo de Israel era obstinado. E Moisés falou para Deus: Deus, tão pouco o Faraó vai me ouvir, tão pouco o povo de Israel vai me ouvir. Deus falou: Moisés, a sua obrigação aqui não é se eles vão ouvir ou não, é que você precisa dar um recado de Deus para ele. Vocês precisam falar para ele, né? E dito e certo, Moisés foi um mediador. Faraó, ao longo de 12 anos, tratou Moisés com desdém, com descaso, com indiferença, com chacorrice, pensando que estava zombando de Moisés. Pensando que estava zombando, mas estava zombando de Deus. E Deus estava, como diz um pastor amigo meu, estava anotando tudo com boleta de ouro na sua agenda celestial. Então, chegou o tempo que Deus falou: Moisés, licença aí que eu vou agir. E Deus começou a zombar de um faraó. Você vai ver ali o texto, e Deus, literalmente, Deus zombando de Faraó. Né? Então Deus ele zomba de seus inimigos. Deus zombou de Sanaqueribe. Sanaqueribe foi outro que mandava as cartas para as nações com desdém, com descaso, com indiferença, dizendo que Deus não era nada, que Deus para ele era pó e cinza. Deus falou: pronto. A partir de hoje você vai conhecer o Deus dos exércitos. E Deus zombou dele, mandando um anjo para matar 150 mil assírios. E poupou a vida dele para que ele fosse morrer lá, né, pelos seus filhos ímpios, seus filhos carnais. Então, queridos, Deus ele zomba de nossos inimigos. A Bíblia fala que quando o inimigo se levanta contra nós, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas Deus usa as pessoas. Há um nível de maldade que as pessoas usam para que permite para que o inimigo venha usar a parte do mal daquele que teme ao Senhor. Santificai-vos, porque eu estarei no meio de vós. Por isso que a santificação é um processo o qual todo homem merece e tem esse direito espiritual, mas é um livre-arbítrio. Feliz daquele que usa a santificação. Feliz é aquele que deixa Deus trabalhar na sua vida. Então, a santificação é você se prostrar diante de Deus, você fazer as coisas certas, da maneira certa.
né? E você vai ter o respaldo de Deus. Porque Deus quer que todos os homens se salvem. Mas tem homens que ele quer ficar na impiedade. Ele não se ressignifica. Ele não confessa seus pecados e deixa, né? Ele não confessa seus pecados e deixa. Quer ficar na impiedade e Deus zomba deles. Porque, queridos, é como eu vi uma carta, né? Uma carta, ela tem o seu CEP e o seu endereço. Uma carta que chega no seu endereço tem CEP e o seu endereço. Todas as vezes que você faz algo de mal, você está plantando ali, ó. Você está semeando ali, ó. E a conta chega. Você não gasta a conta de luz, a luz não chega. Você não gasta a conta de água, a água não chega. Você não gasta a conta de internet, não chega. Cedo ou tarde chega. Assim são as pessoas que elas têm a medida de pecado. Agora, qual a diferença do justo? O justo, ele reconhece os seus pecados, ele confessa em Deus e ele não pratica, ele não vive na prática do pecado. O justo, ele não vive na prática do pecado. Se tem de amar, ele ama. Se tem de perdoar, ele perdoa. Se tem de restituir, ele restitui. O ímpio não. O ímpio, quanto mais ele ímpio é, mais maldade ele faz. Mais coração obstinado ele fica, né? Aí você vê aqui outro contexto muito pertinente que fala que Deus zomba de seus inimigos. Aqui em Salmos 37, versículo 13, 37, versículo 13, e diz assim: o Senhor se rirá deles, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram a espada e entessaram o arco para derribarem o pobre necessitado, para matarem o de reto caminho. Aí você vê aqui que Deus ri deles, Deus rirá deles, Deus zomba deles. Aí Deus fala aqui sobre o ímpio, por quê? Porque o ímpio, ele sempre ele anda no caminho da injustiça. O ímpio, ele anda no caminho da injustiça. O ímpio, ele não anda no caminho da justiça. Ele quer fazer o quê? Produzir no caminho da injustiça, produzir aquilo que é pérfido, que é sórdido, aquilo que desagrada a Deus. O justo, ele procura viver um caminho de justiça de Deus. Viver uma vida com equidade, equilibrada, em santidade a Deus. E o ímpio não, o ímpio que ele tenta fazer injustiça com os pobres, com as pessoas menos favorecidas. É aquele cara que ele tem prazer em fazer a vida do outro mal, né? Foi o caso de Faraó. Faraó durante um ano começou a desdenhar do povo de Israel. Deus poderia agir imediato? Poderia, mas Deus deixou aquele um ano para ele se ressignificar e para ele mudar de atitude. Aí, queridos, ele não mudou de atitude, o couro comeu em cima dele. Como diz um amigo meu, o show de Deus começou em cima dele. E ele pagou um preço altíssimo, porque com Deus não se brinca. Como diz um amigo meu, o espelho está na cara. Com Deus não se brinca. E ele pagou um preço altíssimo. Por quê? Porque brincou com Deus, zombando de Deus. E Deus que está no controle de tudo. Deus não perde o controle de nada. Deus não está no controle de tudo. É igual a casa de Saul e a casa de Davi. A Bíblia fala que a casa de Saul enfraquecia, a casa de Saul se fortalecia, de Davi se fortalecia, porque a casa de Saul era firmada em engodo, engano, na egolatria, no egocentrismo, e a casa de Davi era firmada na verdade, na Bíblia, nos caminhos do Senhor. E chega o tempo, como eu falei para vocês, que Deus, as palavras não convencem. Eu sempre falo, por exemplo, se você fosse falar para um Hitler, um Nabucodonosor, um faraó, como de fato as pessoas falaram, ele ia zombar de você. Mas era necessário falar? Era para que ele ficasse ciente da sua maldade. Ele ficasse ciente das suas injustiças. Porque foi o trampolim que levou o faraó à queda, foi a injustiça. O trampolim que levou Nabucodonosor à queda foi a injustiça. E com Deus, queridos, não se brinca. Deus não erra endereço, não erra CEP, né? Aí a pessoa pode dizer, não, mas fulano de tal é poderoso, fulano de tal é isso e aquilo. Veja o que diz aqui, Obadias 4, Obadias, um texto muito pertinente, né? E fala sobre isso.
Porque, queridos, Sambalate, Gesem, Tobias e muitos outros foram homens que zombaram de Deus e acabaram pagando um preço grande. Por quê? Porque, queridos, quando a pessoa zomba de Deus, Deus zomba deles. Entendeu? Quando a pessoa ela zomba de Deus, Deus zomba deles. Olha o que diz aqui Obadias: a soberba do teu coração te enganou, como na tua alma alta morada que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevasse como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Então, o que a Bíblia está falando aqui é que a soberba do coração, por isso que Deus ele não gosta de homem soberbo. Gosta? Não. Deus gosta de homens com coração humildes. Deus gosta de homens com coração quebrantados, com coração firme no Senhor. Deus gosta de homens e mulheres com coração contrito no Senhor. Deus gosta de homens e mulheres que venham ter um coração sincero, verdadeiro, que não use de mentira, que não use de falcatrua. Porque ele falou aqui que a soberba do homem o derrubará. Ele falou, quem ele derrubou foi a sua soberba. Aí ele fala aqui: eis que os olhos do Senhor, Jeová, estão contra este reino pecador. Eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei a toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Por quê? Porque quando você está em Deus, você produz em Deus, o produto da sua fé traz vida, restauração. Você está alinhado com Deus, você está em sintonia e harmonia com Deus. Mas quando você produz no pecado, você produz na ira, você produz na vingança, na justiça própria, você vai colher aquilo que você fez. Quem planta vento, colhe tempestade, queridos. Uma coisa que você fez em 2020, você vai colher em 2021, ou 2022, ou 2023. O certo é que vai colher. Claro que algumas coisas, como diz os mais antigos, vem a cavalo, a colheita vem a cavalo. Depende de quem você atingiu, de quem você bateu, de quem você humilhou, de quem você desprezou. Então, vai vir a cavalo. Uma certa pessoa, eu conheci uma pessoa que ele sempre humilhava as pessoas pelo WhatsApp. E pelo WhatsApp chegou em tudo que é grupo, que não conhecia, que desconhecia. Eu falei, rapaz, esse camarada está interferindo sobre a ajuda sobre esse camarada aqui, que tanto humilhou as pessoas, no próprio WhatsApp, em todos os grupos possíveis e imagináveis. Por quê? Porque com aquilo que ele feriu, ele foi ferido. Com aquilo que ele feriu, ele foi ferido. Né? Uma forma de humilhação. Ou seja, você, com quem ferro fere, o ferro vai ser ferido. Porque se ele levasse a semente do amor, da paz, da prosperidade, né, da bonança, restituindo as pessoas, restaurando as pessoas, abençoando a vida das pessoas, ele ia colher isso, queridos. Você acha que o pastor Jeremias Pereira colhe aquilo, tanta honra que esse homem colhe, verdadeiras, né, em todo que é lugar? Porque muitas das vezes as pessoas falam, não, mas como Sambalate, Tobias e Gesem, que colocou pessoas, né? Porque o diabo faz isso, o diabo ele se camufla, ele corrompeu pessoas influentes, afluentes, para denegrir a imagem, né, de Neemias. Mas nada adiantou, porque Deus estava com ele. Aquela imagem que ele tentou denegrir, pelo contrário, só fez amadurecer Neemias. Né? Porque você vai ver em vários aspectos na Bíblia, no caso de Esther, no caso de Neemias, Esdras, Daniel, as pessoas, os inimigos do Senhor, ele pagava pessoas influentes e afluentes para denegrir a imagem desses homens de Deus. E não adiantava nada. Por quê? Porque quem tem integridade, quem tem caráter, queridos, ninguém abala. E a justiça sai como sol no meio-dia. E pelo contrário, a pessoa sempre é exposto, né? E é vergonhado. E é exposto à vergonha, literalmente. É exposto à vergonha. Por isso que eu falo,
eu dou um conselho, como diz Nabucodonosor ali, e Daniel dá um conselho, ele fala, aceita meu conselho, faça a justiça que você tem que fazer, né, para que Deus tenha misericórdia dele. Nabucodonosor olhou para Daniel e falou, Daniel, eu não estou nem aí para você. Daniel, pronto. Um ano depois ele viu e recebeu, como diz aqui na Bahia, galinha pulando. Por quê? Porque com Deus não se brinca. É bom você fazer o bem. Deus quer que todos os homens se salvem. Queridos, eu quero que todos os homens se salvem. Que dirás Deus? Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Mas os homens, eles estão brincando de Deus. Os homens estão se achando Deus. E Deus, ele não divide a sua glória com outro. Né? Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Então a soberba do homem, como diz aqui Obadias, a soberba do coração te enganou, como o que habita nas fendas, nas rochas, a tua alta morada, que diz no seu coração, quem me derribará em terra? Quem me derribará em terra? Ou seja, o camarada que acha, não, eu tenho tudo, tenho isso, tenho aquilo, como aquele homem rico, né? O que eu tenho preparado? Eu vou destruir meus celeiros, construir novos celeiros. E Deus falou, é louco, um vigia da noite, um vigia é anjo. Você pensa que anjo não vê aquilo que você faz? Vê sim, copia, anota. Esta noite te pedirão a tua alma. O que tem preparado? Para que será? E aí, realmente, foi o que aconteceu. Porque Deus, ele não opera na impiedade. Não, Deus afasta-te do mal, afasta-te do mal aqueles que temem ao Senhor. Afasta-te do mal aqueles que buscam o Senhor. Aí você vai ver aqui, em Mateus capítulo 19, 16 a 30. Então, aquele homem falou, olha, eu vou subir como um águia até o mais alta montanha. É uma alusão de dizer, não, eu sou abastado, eu sou rico, eu sou forte. Mas, queridos, Deus pega qualquer um. Quanto mais seguro para Deus é melhor. Quanto mais protegido para Deus é melhor. Deus não tem, queridos, nenhum obstinação, não tem nenhum empecilho para Deus. O camarada ele pode estar cercado por um exército de 1 bilhão de homens, fortemente amado. Deus dá um estralo e ele cai fulminado. Ou como diz Neo Barreto, um avião cai na sua cabeça. Pronto, acabou. Por quê? Porque Deus, ele tem e vela essa palavra para cumprir. Ou o homem pensa que dá um nó em Deus. Ou o homem pensa que tem o controle de Deus. Deus que tem controle do homem, querido. Deus que tem controle do homem. Né? E diz aqui Mateus capítulo 19, versículo 16 a 30. Mateus 19, 16 a 30. E eis que aproximando-se dele, um mancebo disse-lhe, bom mestre, que bom eu farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se quiseres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe eles, quais são, Jesus? Aí ele tirou onda, viu? Porque esse pessoal, eles sempre são sarcásticos, sempre são cínicos. E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda, Jesus? E Jesus lhe disse, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Então, queridos, ele chegou, aquele jovem rico, e quis argumentar com Jesus, né? E Jesus falou,
você precisa praticar os mandamentos. Não, eu faço tudo isso. Eu vi de um teólogo, de um erudito, e realmente Jesus não retrucou ele porque ele fazia. Agora, há uma ideia que ele era ligado a mamon, ligado ao dinheiro, era escravo do dinheiro. E as propriedades que ele adquiriu de forma injusta. E há essa ideia, fala assim, e comenta assim nos alguns comentários bíblicos, desse contexto aqui. E Jesus falou, vá, venda tudo, dá aos pobres e segue-me. Ele não achou ruim, ele ficou triste porque por ser muitas verdades, ele negou essa premissa, essa solução de Jesus. Por quê? Porque o seu coração estava no dinheiro, estava nas coisas. E, queridos, a pessoa tem que pagar um preço para vir para Jesus, né? Ninguém pensa que vai vir para Jesus, você aprontou lá no mundão, que vai chegar assim, de uma hora para outra. Verdadeiramente não. Aí que você vai ver coisa. Pessoas que vêm do mundão, né, e pratica as coisas, Deus precisa ressignificar ele. Claro que tem salvação para todo mundo, mas é necessário deixar o pecado. É necessário confrontar as pessoas que estão erradas. Ah, pastor, eu vou ficar só. Que você fique só, meus queridos, mas que você fique com Jesus. Ah, pastor, todo mundo vai me abandonar. Não vai abandonar não, porque Deus vai ter pessoas que vai colocar do seu lado. Deus vai colocar pastores, homens de Deus verdadeiros. Deus vai colocar pessoas santas, maravilhosas perto de você. Porque é um preço a se pagar. Então, Jesus lhe disse, em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando da geração o Filho do Homem assentar o trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tribos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. E Jesus fala aqui sobre a importância de você, quando as pessoas estão no engodo, claro que você tem que ter essa nuance, né, de estar zelando, né, pela sua família, pela sua igreja, aquilo que é seu. Mas quando você está no engodo, você precisa deixar tudo, queridos, para servir a Jesus. Porque não é de uma hora para outra que a pessoa vai querer servir a Jesus. É como algumas pessoas chegam para mim, pastor, o que eu preciso fazer para seguir a Jesus? Eu falo, fácil. Siga Ele com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o entendimento. Não coloque nenhum obstáculo entre você e Jesus, né? Quem deixar irmão aqui, por que irmão ou irmã? Aqueles que fazem mal ao Evangelho, aqueles que levam você, né, para baixo, ou pai ou mãe, ou até mesmo mulher, né, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, herdará a vida eterna. A Bíblia fala que onde tiver o teu tesouro, estará o teu coração. Então você precisa desfazer de tudo que atrapalha a sua vida com Deus, para você se apegar a Deus. Então, se você tem uma propriedade, essa propriedade lhe tira a paz com Deus, se desfaça dela. Se você tem um amigo, que esse amigo lhe faz afastar de Deus, se afaste dele. Se você tem pessoas que lhe fazem lhe afastar de Deus, afaste dessas pessoas. Queridos, esse é um princípio que eu aprendi no seminário e aprendi também ao longo da vida. Você quer ser um homem de Deus, você quer ser um homem de Deus cada dia mais poderoso em Deus, se afaste do mal. Procure ler a Bíblia, procure orar, procure jejuar, procure buscar Deus. Procure ter uma vida íntegra e santa diante de Deus.
Por quê? Porque se você partir dessa para outra, né, vida melhor em nome de Jesus, você vai ser feliz, queridos. E você vai deixar um legado. Mas se você não fizer isso, além de ser infeliz aqui na terra, você vai para o inferno. Porque o inferno existe e tem que ser dito. Tem que ser dito. Ah, pastor, Deus é amor, verdade. Deus é amor, mas também é justiça. Então, o evangelho, ele tem que ser pregado e pregado com a verdade. Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que um homem plantar, ele vai colher. Tudo que um homem plantar, ele vai colher. E é bom você caminhar pelos caminhos do evangelho. E é bom você caminhar pelos preceitos de Deus. Então aquele jovem rico, ele amou mais ao mundo. O mundo fala cosmo, porque existe na Bíblia duas palavras para mundo, o cosmo e o sistema. Ele amou o sistema mais do que a Deus. Porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu ingênito para que todo nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu ingênito para que todo nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi Deus que amou o mundo e mandou seu Filho Jesus para morrer por nós, como diz o apóstolo Paulo, dos quais pecadores eu sou o principal. Então você precisa pegar essa verdade, falar essa verdade, exprimir essa verdade e testemunhar essa verdade. Você precisa ter entendimento dessa verdade. E esse jovem chegou para Jesus, mestre, aproximou-se de Jesus, um mancebo, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele disse-lhe: por que me chama bom? Não é bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E disse: quais são? E ele deu toda essa lista. Mas ele estava com seu coração, queridos, voltado para as coisas materiais. E aqueles também que têm, dá tudo, como diz 1 Coríntios capítulo 3, ainda que desse tudo, sem amor, nada seria o metal que tinha. Porque as pessoas fazem algumas coisas para querer ser vistas pelo homem. E o conserto de todo homem de Deus, pastor, qual a prova que um homem se converteu quando ele faz conserto na sua casa? E não só conserto de palavras, de boca, porque palavra o vento leva. O camarada pode falar uma coisa aqui hoje, daqui a 3 meses ele muda totalmente. O camarada pode falar uma coisa aqui hoje, eu falo pessoas que não têm base, não têm personalidade, não têm caráter, não têm firmeza. Amanhã ele muda. Ele fala uma coisa aqui, daqui a 3 meses ele muda. Você mudou, rapaz? É, mudei. Uma pessoa de caráter não, ele fala uma coisa aqui, amanhã ele sustenta. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira, querido. João 8,44, a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira e não firmou verdade nele. O diabo é o pai da mentira, João 8,44, e não firmou verdade dele. Agora Jesus, vamos fazer o trocadilho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus é o protótipo, o arquétipo, é a essência, o bojo, o centro, o epicentro da verdade. O diabo não, o diabo é o pai da mentira. Quando você vê uma pessoa mentindo, acredite, ela está sendo influenciada pelo diabo. Uma pessoa que diz uma coisa, depois diz outra, não tem firmeza. E geralmente pessoas que não têm compromisso com Deus, elas se entregam à mentira. Porque o diabo é o pai da mentira. Então acredite em Deus. Não ponha sua confiança no homem, ponha sua confiança em Deus. Você está vendo uma pessoa que várias pessoas já chegou para mim, pastor,
que eu tenho esse ministério que eu imito Jesus, né? Claro que seria uma utopia aqui muito grande Jesus me imitar. Pelo contrário, eu imito Jesus, né? Então, alguns casos são isolados. Eu sou pregador de púlpito, sou pregador também no tete a tete. E outra coisa, eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Eu gosto, por mais incrível que pareça, eu gosto mais de falar, de ouvir do que falar, né? Minha esposa é minha testemunha. Tem mensagens de 5 horas de mensagem de um só pastor, que eu paro para escutar a tarde toda. Pastor Moabel, que faz um live de 5 horas, assim como estou falando aqui para vocês, né? Ele interagindo com o povo, claro que tem questão de perguntas, respostas, né? Claro que tem algumas coisas teológicas, né, que não concordo com ele ali, mas a essência do evangelho a gente percebe que é forte nele. Porque eu não vou seguir, não vou ouvir ninguém que não tenha a essência do evangelho. Ninguém pode fazer fogo cair do céu. Como também a Bispa Cleo, que grava vídeos de 2, 3, até 4 horas de mensagem, só mensagem. Eu paro para ouvir ensinamentos, estudos, ensinos, eu paro para ouvir. Né? O resto é um pouco menos, né? No máximo 2 horas, o Neil Barreto, no máximo Lobo 2 horas, né? E por aí vai. O JB Carvalho também, né? No máximo 2 horas de pregação, mas o que mais estende é Cleo e Bispa Cleo e Pastor Moabel Pereira. São doutrinas, dogmas idênticos, firmes, fiéis, mas doutrinas diferentes, né? Isso já falei, expliquei para você. Mas moral da história, eu paro para ouvir porque eu quero aprender. Como eu vou no culto, em qualquer lugar, porque o culto começa no meu coração, começa dentro de casa. Aliás, começa no seu coração. É você se prostrar diante de Deus, adorar, você erguer suas mãos para o céu, ou você clamar o nome de Jesus, você bendizer o nome do Senhor Jesus. Né? Quando você chega na igreja, você está na atmosfera da igreja. Aí você vai adorar a Deus, você vai bendizer o nome do Senhor. Porque o culto não começa na igreja, o culto começa na sua casa, começa no seu coração. A igreja é uma reunião muito boa. Há pessoas que na igreja é possível dizer que há pessoas que não estão sintonizadas com o culto. Por quê? Porque ela espera o culto para adorar apenas lá. Adora lá e sai e vai embora. Uma pessoa dessa não é verdadeira adoradora. A verdadeira adoradora, ela começa a adorar na sua casa, cantando hinos, colocando hinos, se prostrando diante de Deus, falando cânticos espirituais, salmos espirituais. Então, eu sou um tipo de pastor que eu gosto de ouvir, porque a minha questão que Deus trabalha comigo é a análise, o entendimento, a escrita e o diagnóstico. Claro, é necessário estar sempre baseado pela palavra e pela oração. Isso é indispensável. Porque eu procuro aprender. E não importa se está 2 ou 3 pessoas, eu queria falar que onde tiver 2 ou 3 reunidos, no meu nome, ali estarei presente. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. E Deus, queridos, Ele faz as coisas acontecer. Deus, Ele faz as coisas acontecer. E Deus gosta de ordem. Deus gosta de limpeza e de ordem. Para que tudo venha sair da maneira correta. Então, muitas pessoas chegam para mim e falam: pastor, um dia desse alguém ligou para mim desesperado: pastor, eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova criatura. Eu amei. Eu quero aprender com o Senhor. Eu, glória a Deus, estou aqui para ensinar, estou aqui para dar dicas. Porque, queridos, eu me lembro que fui pregar, isso há 20 anos atrás. Fui pregar na minha igreja. E Deus levanta um profeta para mim que me usaria com sabedoria, inteligência e graça. A verdade é que ele falou que eu tinha
E Deus me deu um discernimento da Bíblia de forma rara. Eu conhecia a Bíblia, a glória de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, dando soluções, apresentando entendimento. E eu aprendo isso com muitos outros mestres também. Agora, a minha questão é que a alfabetização de hoje é você aprender e aprender mais. Você aprende e aprende. Você aprender e aprender. Você aprende com o seu próximo. Quem é um sábio? Aquele que aprende com o seu próximo. Quem é um forte? Aquele que controla a sua força. Quem é um rico? Aquele que se contenta com sua parte. Então o cristão, ele tem essas nuances que vai lhe fazer um homem de Deus perfeito, perfeitamente instruído para a sua obra. Qual o tempo? A oração e palavra. Se oração e palavra, queridos, nós não somos nada. Não adianta chegar aqui para vocês e falar se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não pesquiso. Porque tem que fluir do Espírito. E a minha questão toda é não somente ganhar almas para Jesus, mas alimentar almas. Trazer pessoas para a luz de Cristo. Para o Evangelho. Existem milhões e milhões de irmãos, eu louvo a Deus que faz isso aqui muito bem, perto de mim, pessoas da minha família, do meu convívio. E eu louvo a Deus porque nós somos uma só família. Porque a cruz de Cristo tem que brilhar em nós. Aquele que for até mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quem ganhar sua vida vai perder, quem perder sua vida vai ganhar. Porque o Evangelho, queridos, é renúncia. O Evangelho é você ter uma praticidade, você ter calos nas mãos. Às vezes eu vejo pessoas hoje entrando no Evangelho hoje e querendo já ser dirigente. Não passa por um curso, não passa por um momento de limpeza, restauração, não passa por um momento de transformação e já quer dar ensinamentos a você que está 30, 40 anos no Evangelho. Claro, pessoas que têm frutos calos nas mãos. Porque nem todo mundo está no Evangelho, o Evangelho não entrou nele. Você vai ver muitas pessoas que estão no Evangelho, filho de pastor, neto de pastor, irmão de pastor, esposa de pastor, ou vice-versa, que nunca nasceu de novo. É necessário nascer de novo. Como também o contrário é verdadeiro. Pessoas que toda a família é uma bênção. Eu conheço pessoas assim que toda a família são uma bênção, né, nos caminhos do Senhor. Mas cada um vai dar conta de si a Deus. Eu não vou dar conta pela Bispa Cléo, eu não vou dar conta pelo Bispo J.B. Carvalho, eu não vou dar conta pelo Pastor Vado Lobo, eu não vou dar conta pelo Pastor Ney Barreto, eu não vou dar conta pelo Pastor Jeremias Pereira, eu não vou dar conta pelo Pastor Maurício Pereira, eu vou dar conta de mim a Deus, e Ele vai dar conta deles. E assim por diante, porque o meu compromisso é com Deus. O meu compromisso é com Deus. O meu compromisso, primeiramente, é com Deus. Essa é a essência do Evangelho. Porque todos os homens de Deus, o compromisso deles era com Deus. Eu falei aqui, naquele dia, que é bom você adorar a Deus, se tiver 2 ou 3 reunidos, em nome do Senhor, Ele se faz presente. Então, agora, e verdadeiramente, e quando você se reúne, que o Espírito Santo fala com você, largue o pecado, largue essa mágoa, largue esse rancor, largue essa ira, largue essa perversão, largue essa tirania, largue de perseguir aquela pessoa. Enfim, cada um de Deus vai falar para você em uma área. E a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até seu dia perfeito. Eu me lembro que em 2016, Deus usou o Bispo Cléo para falar fortemente
comigo. Bispo Acleu, e eu tinha orado, graças a Deus, eu tinha me ressignificado com Deus, mas muitas das vezes nós éramos tentados a murmurar. Por quê? Porque para algumas igrejas murmuração não é pecado. E Deus falou, usou o Bispo Acleu, e Deus falou, murmuração é pecado. Porque para Deus não existe nem pecadinho nem pecadão. Se eu ficar com ódio de alguém, eu já matei ele. Se a irmã desejar um homem, a irmã já deitou com um homem. Ou um homem desejar uma mulher, já deitou com ela também. E vice-versa. Se você já tentou no seu coração matar uma pessoa, seu coração já cometeu assassinato. Então por isso que eu digo aqui os 10 pecados capitais contra a nossa alma, que é murmuração, autopiedade, complexo de inferioridade, porque tudo isso é idolatria. Eu falei da geração do pós-iluminismo, uma geração de pessoas vitimistas, narcisistas, hedonistas, que vive cultuando a si mesmo. É a geração desses cantores, tanto da época passada, como nessa época agora. Cazuza, Tim Maia, Renato Russo, Kurt Cobain, Anime House, Whitney Houston, Michael Jackson. E quando o homem se adora, se torna um diabo. Por isso que o homem tem que declarar o louvor a Deus. Está louvando e adorando a Deus. E muitas dessas pessoas ela é tão excêntrica que ela adorava a si mesmo. Chegava no palco das vidas e adorava a si mesmo. Ah, mas tem um talento, pastor. E que daí? E daí? Então isso é zombar de Deus. Quando o homem não dá a Deus a glória que é devida, ele está zombando de Deus e Deus zomba deles. Olha o fim desses homens. Olha o fim desses homens. Renato Russo morreu amargurado com a vida. Está vendo no documentário dele? Morreu azedo com a vida. Cazuza morreu de uma forma deprimente. Tim Maia morreu de uma forma melancólica. Aí você vê como morre um justo. O justo morre sorrindo, sai dessa terra. A sua existência aqui é pontuada por alegria, felicidade, para adentrar nas mansões celestiais. Já o ímpio não. Então, queridos, nós devemos fazer a vontade de Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. E eu falei para aquele homem, você precisa buscar Deus, você precisa ter um entendimento da palavra de Deus, deixar o Espírito Santo tocar no seu coração, porque Deus quer lhe usar, agora não é fácil, não pense que é difícil, porque A ou B falou para você que é fácil, que vai ser fácil. Você precisa da parte de fé, isso vai doer muito, vai lhe custar, muitas das vezes, todas essas pessoas que estão do seu lado lhe balajulando, todas as pessoas que estão do seu lado, como diz o ditado, babando no seu ovo. E você, não somente isso, você vai ter que renunciar. E porque com o apóstolo Paulo, que não foi diferente não. O apóstolo Paulo foi um perseguidor da igreja, mas quando ele se converteu, você pensa que o apóstolo Paulo, me converti e tal, foi esse Paulo extraordinário, e se tornou um homem extraordinário, isso é verdade. Foi considerado o maior cristão de todos os tempos. Mas a conversão do apóstolo Paulo, ele passou um bocado. Perdeu tudo. Perdeu tudo. E é tanto que ele você sabe o processo, como Deus mandou Ananias, né, orar por ele. Ananias falou, é ruim, viu Deus, não vou orar por ele não. Deus tinha falado com Ananias falou, aí Deus repreendeu Ananias, não, ore por ele. Porque de fato ele se converteu. Aí de fato o apóstolo Paulo tinha se convertido. Não foi linguagem, não foi teoria. Ele submeteu o processo calado, quieto, passou por essas perseguições, porque ele sabia que era necessário.
que foi o fruto da sua colheita. Ele semeou, teve que colher, cara. Mas a última posição dele foi a posição que ele agarrou. E de vez em quando eu vejo pessoas que apronta, ainda quer apontar dedos dentro da igreja, dizendo que se converteu. Não, não é assim não, queridos. Você vai sentar no banco. Em um ministério sério, você vai sentar no banco. E a própria vida vai lhe ensinar isso, porque você vai ser reprovado pelos homens. As primeiras pessoas que vão lhe reprovar são as pessoas que estão perto de você. Se você não dá fruto de arrependimento. Porque não é assim, você chega apronta, né? Eu já vi vários testemunhos de pessoas que vieram do mundão. Se com Jesus, né, a Bíblia fala que Jesus não tinha honra na sua própria casa, ele tinha respeito, mas honra em relação ao ministério não tinha. Não tinha. Mas Maria, sim, Maria é mãe e amava Jesus, né? Mas os irmãos de Jesus não honravam Jesus. Eram homens de Deus, mas não honravam Jesus como se devia. Então, queridos, não tema ser rejeitado pelos homens. Tema ser rejeitado por Deus. Porque os homens, eles sempre vão ser pegos nas suas próprias astúcias. A Bíblia fala que Deus pega o ímpio nas suas próprias astúcias. Deus, ele colocou sobre Manassés, que foi considerado um dos piores reis, uma anzol no seu nariz. E tem pessoas que dizem que Deus precisa trazer ele num anzol no nariz. Quem foi Manassés? Foi um rei de Israel, que esse rei se desviou, fez coisas piores que reis pagãos, matando crianças, oferecendo a Moloque. E a Bíblia fala que poucos reis foram tão mortos diante de Deus. Só que esse rei, ele teve uma oportunidade. Ele se ressignificou. Um rei pagão pegou ele e botou uma argola de escravo, puxando ele pelo nariz, literalmente, colocou ele no calabouço. Ele clamou: Senhor, e Deus, com misericordioso, de fato, de direito. Deus deu uma oportunidade a ele, e ele se ressignificou de fato, de verdade. Ele não fez igual outros que não se ressignificaram. Ao contrário, Deus dá a oportunidade a um homem de se converter, como Deus deu a Manassés. E Manassés, por pior que foi, ele se ressignificou, mas passou pelo processo. Foi abandonado por tudo. Morreu sozinho, mas morreu com Cristo. Por quê? Porque a consequência do pecado. Nabucodonosor, a mesma coisa. Então, você precisa entender o processo de Deus. Outra coisa, não zombe de Deus, porque Deus vai zombar de você. Deus enviou os ais para Nabucodonosor. Deus enviou os ais para Faraó. E Deus enviou os ais para quem quer que seja. Não adianta você fazer uma coisa em 2020, 2021 você vai receber a galinha para o ano. Eles não podem. É como eu falei para vocês, quando você gasta água, energia, aquela energia chega na sua casa, não vai chegar na casa do vizinho. Assim é a vida. E de forma também coisas benéficas. Quando você faz o bem, quando você está na igreja adorando, quando você não pesa na vida de ninguém, quando você repara os seus erros, quando você ouve a voz de Deus e não a voz do diabo, Deus começa a falar com você. Deus começa a aumentar você. E pela misericórdia de Deus, eu posso dar esse conselho. Porque o mesmo conselho que eu dou para mim, eu dou para você. Porque eu quero crescer cada dia mais na graça e no conhecimento de Deus, diante dos homens. Lucas 2,52. Eu quero que quando Jesus vier buscar a igreja, que nós vamos ser arrebatados, eu quero ter frutos, para que a próxima geração que ficar até mesmo depois da grande tribulação venha ver, não, Osés foi um grande homem de Deus. A sua família sempre foi uma família abençoada por Deus. A sua esposa é uma grande mulher de Deus. Então, por isso que nós devemos fazer isso, queridos. Por quê? Porque quando você tolera, quando é uma geração, John Wells fala o seguinte: quando esta geração tolera o pecado, a próxima geração abraça. Por isso que o cristão tem que ser firme no Senhor. Porque meu pai, ele me empurrou, ele me ensinou, ele me instruiu até certo ponto.
E eu peguei daquele ponto e avancei ainda muito mais. A glória de Deus. E como grandes pastores, eu não me canso de pregar o evangelho pelas mídias, principalmente, que é o meio pelo qual está aí, pessoalmente, ou nos púlpitos da vida, não importa. O importante é que o nome do Senhor venha ser glorificado, que Cristo cresça e eu venha diminuir. Nas orações, tenho orado muito pelas pessoas aqui com minha esposa, Deus tem dado resposta, além das minhas orações individuais, porque isso tudo é muito bom, queridos. Santificai-vos, porque eu estarei no meio de vós. E aprendendo cada dia, porque, queridos, a Bíblia você aprende cada dia. Você aprende cada dia. E falei para aquele pessoa que me pediu conselho. Recentemente um jovem também me pediu conselho, pastor, como é que eu posso crescer mais em Cristo? Falei, olha, você que está jovem, olhe pela madrugada, porque vai chegar o tempo que o seu corpo não vai obedecer mais. Enquanto você está jovem, olhe pela madrugada. Suba ao monte. Se não gosta de subir um monte, ore no seu quarto. Mateus 6,6, entre na porta do seu quarto e ore ao seu pai, que seu pai em secreto o recompensará. A questão não é sua performance, é sua essência. E todas as vezes Deus tem até uma solução para a sua vida. Em 1848, quando foi colocado o manifesto comunista, 3 dias depois, Charles Spurgeon se converteu. Porque o manifesto ele era contra a família e contra os valores bíblicos. Aquilo que é contra a família e contra os valores bíblicos não tem que ter voz. Porque o apóstolo Paulo fala, se eu mesmo, um anjo de luz, pregar um evangelho que não seja de Jesus Cristo, que seja anátema. Já falei isso para você. Charles Spurgeon se converteu 3 dias depois, o príncipe dos pregadores, considerados um dos maiores pregadores de todos os tempos. Suas frases ecoam na eternidade até hoje. Muitos dos sermões que você vê, muitos dos grandes sermões, muitos dos sermões impactantes, claro que o Espírito Santo usa qualquer um e vai usar sem você ouvir ninguém, isso é fato. Mas o Espírito Santo testifica o legado daqueles que foram antes. E como Charles Spurgeon, Charles Finney, Smith Wigglesworth e dentre tantos outros relevantes. Então, queridos, que você venha diminuir, Jesus venha crescer. E lembre-se, com Deus não se brinca. E lembre-se, Deus zomba de seus inimigos. Para terminar, igual o Faraó. Deus zombou de Faraó. Deus zombou de Faraó. Faraó mandava as cartas para o povo de Israel. Em vez de ele ressignificar, por que? Qual o propósito de Faraó? Deus poderia dar outro fim para Faraó. Mas ele endureceu a cerviz, como diz o outro, engrossou com o cangote e foi para cima de Deus. Deus falou, peraí, meu amigo, para cima de mim não. Quando foi para cima de Moisés, tudo bem, mas para cima de mim, licença aqui, Moisés. E começou a agir. E na proporção que toda a maldade que ele fez, cada um de seus deuses foram o quê? Humilhados, subjugados por Deus. O Deus rosa da mosca, o Deus do piolho, o Deus da saraiva, todos aqueles deuses, cada praga era uma forma de Deus humilhar o Deus que ele servia. E Deus trabalha assim ainda no dia de hoje. Por isso que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, cada dia mais buscar Deus. Quem contendeu contra ele teve paz. Ser um alinhado de Deus, Deus nos recruta para fazer sua obra, para sermos homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo. E que minha oração é que todos vocês venham estar nesse caminho, fazendo a obra de Deus, sendo um homem, uma ferramenta, um instrumento, um canal, um vaso nas mãos de Deus, para que o seu nome venha ser glorificado. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, o seu corpo, a sua alma, o seu coração. Um forte abraço. Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade. Espero que essa mensagem fale fortemente em seu coração. Deus abençoe, em nome de Jesus.
seu amigo e pastor Oséias Silva, um simples servo e nada mais.